Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar aqui mais uma live da Ciclos. Aliás, a primeira live, né, de 2026. E estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, Daiane, Júlio, Márcia, Michele, Araís, e não sei se eu pronunciei corretamente, Araís. Bom, a gente vai começar a nossa live hoje falando, né, trazendo aqui as práticas integrativas, né, a questão da humanização e o novo caminho da saúde mental corporativa. E aí a gente traz assim um foco, né, um pouquinho especial, né, um pouquinho não muito especial para o Janeiro Branco, né, de 2026, né, que é esse movimento aí nacional que traz a conscientização, né, sobre a saúde mental. E esse ano vem aí com o tema de paz, equilíbrio, né, e saúde mental. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Ciclos fica muito grata pela participação de todos e todas. E, assim, para quem não me conhece ainda, eu sou a Josi Almeida, sou cofundadora da Ciclos, juntamente com Júlio e Daiane, né, os meus parceiros aqui de batalha nessa luta de cura, trazendo aqui a saúde mental para dentro das organizações e também para pessoas individuais, né? É, eu acho que é importante também assim, a gente incluir aqui o máximo de pessoas possíveis, né, dentro desse nosso bate-papo. Então, para isso, eu vou assim, fazer a minha descrição aqui. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com um pouquinho de luzes douradas. Estou usando uma blusa listrada de bordô e branco, um colar com pingente dourado, brincos também dourados. Atrás de mim aqui eu tenho um abajur, tem a cúpula preta com os pés em madeira, tem uma folhinha ali da costela de Adão no jarro e também um macramê na minha parede ali perto do abajur. Então sejam todos muito bem-vindos aqui para esse momento bem especial. E falando em especial, a gente tem hoje aqui uma convidada mais do que especial, que é a Marcelena. Eu vou deixar que ela se apresente, porque ninguém melhor que ela para falar dela, né? A gente já sabe que, para quem conhece, que é uma excelente terapeuta. Ela também tem uma publicação de um livro que está aqui do meu lado, que é A Nova Era da Saúde, bem interessante, eu já li. Ela é organizadora desse livro, é coautora também. E lembrando que Daiane e Júlio também têm participação aqui também, né, na produção, né? E, então, eu recomendo a todos aqui a leitura, né, com calma, com tranquilidade, que está bem maravilhoso, bem maravilhosa essa publicação, né? É, e aí eu queria dizer para vocês também um pouquinho mais sobre a Josi, né, que eu sou mãe de dois, avó, né, tenho uma jornada um pouquinho extensa no mundo corporativo, dentro das organizações privadas em especial, e também caminho nessa jornada aqui com as minhas amigas e amigos terapeutas na naturopatia, né? E trago assim dentro de mim como uma missão, né, a gente levar a humanização para as organizações, né? Que a gente sente o tanto que é necessário, e principalmente nesse cenário atual em que a gente vive, né? A Márcia vai falar um pouquinho mais com detalhes logo adiante, né? E aí eu vou passar a palavra para a Márcia para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. Quem é a Márcia? Como que ela chega aqui hoje? Boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Josi. Muito obrigada pelo convite. Daiane, Júlio, sou muito honrada e estou muito feliz. Eu agradeço aí esse convite para falar um pouquinho sobre as práticas integrativas hoje. Então, eu vejo e honro cada um de vocês e a ancestralidade de vocês também. Então, muito obrigada. Bem, falar um pouco de mim, gente, se eu começar a falar, eu não paro mais, né? Até todo mundo me conhecer e saber como que eu cheguei até aqui, mas vou fazer algo mais breve. Bem, atualmente eu sou mestranda em psicologia organizacional
fazer esse curso, para mim, me traz ainda mais, um pouco mais de informação e conhecimento nessa área, que este ano eu falo que é o ano que todo mundo precisa trazer esse olhar para as empresas, né? Esse olhar mais humanizado. Então, eu tenho algumas especializações, tanto na área educacional, quanto na área de tecnologia e desenvolvimento humano. Então, eu entrei para o mundo das terapias, primeiro me cuidando. Então, primeiro para cuidar de mim, para poder entender algumas coisas que para mim não faziam tanto sentido e reconhecer quem eu sou. E a partir daí eu fui gostando tanto disso que eu falei, agora eu vou estudar ainda um pouco mais para poder auxiliar outras pessoas. Então, de uma jornada, acabei chegando aqui e estou aqui neste momento para falar um pouquinho mais. Bom, estamos no Janeiro Branco, né? E nada melhor do que isso. Boa noite, Raís. Boa noite, Michele. Gratidão pela presença de vocês aí. Tranquilo, Raís. Ela colocou que vai ficar como ouvinte, mas é isso mesmo, né? Um pouquinho que a gente ouve, a gente repassa e depois assiste novamente. Isso é muito importante. Você quer me fazer algumas perguntas ou eu posso ir falando? A gente vai A conversando. gente vai conversando aqui e tudo, mas eu já estou aqui bem assim, curiosa assim, para te fazer uma pergunta, porque assim, esse Janeiro Branco, ele é tão simbólico, né, assim, né, para a gente falar, né, sobre Hum, saúde mental, né, e especialmente no ambiente corporativo. Eu venho, né, como eu falei, de uma jornada de mundo corporativo, na área de gestão de empresas, gestão de projetos, e essa questão da saúde mental, né, dentro do ambiente de trabalho sempre me incomodou muito, porque dentro das organizações a gente está sempre ali cumprindo metas, né, trabalhando mais horas do que realmente a gente, né, foi contratado, né, esse cumprimento de metas e resultados assim que tem que ser para ontem e tem que ser, né, uma meta às vezes super inalcançável, né? Então, assim, fala um pouquinho assim para gente, como é que você enxerga essa questão, né, da saúde mental, especialmente no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, Márcia? bom, a gente voltando um pouquinho, falando do Janeiro Branco, eu falo que é uma educação emocional, né? Então, foram se criadas datas para que muitas pessoas se atentem àquilo, que a velocidade da informação, a velocidade da produtividade, ela não para, né? E eu acredito que isso vai acontecer, mas isso precisa ter uma educação de uma forma, humanizada, vamos dizer assim. Então, foram se criadas datas mensais para se falar e se atentar a alguns detalhes para o cuidado da saúde. Então, nós temos o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Então, dentro desses meses, o próprio Janeiro Branco, ele até traz a frase, né? Quem cuida da mente, cuida da saúde. Então, nada mais do que um lembrete a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, o branco, ele pode até trazer um simbolismo em cima disso, que é você zerar aquilo que já passou e reescrever a sua página de uma outra forma. Então, esse movimento do Janeiro Branco é trazer esse olhar para a saúde mental como um todo. Então, trazendo esse olhar para as empresas, é fazer com que o funcionário, aquele colaborador, aquela pessoa que atua ali dentro de uma corporação, trazer de que forma que ele está lidando, de que forma que é o trabalho dele atualmente, como é o nível de estresse que ele anda. E aí a gente vai conversando nessa sequência, né? Não sei se seria isso, Josi. Perfeito, perfeito, isso mesmo, Márcia. E aí, assim, né, trazendo bem dentro também assim, do nosso tema, que também aborda, né, a questão das práticas integrativas, né, que é o que a gente trabalha bastante, né, atualmente, dentro das organizações e também com pessoas físicas, né, não só jurídicas, mas físicas também. Mas, assim, quando a gente fala de práticas integrativas, do que realmente a gente está falando, Márcia? Porque, assim,
Eu, você, Daiane, Júlio, mais alguns terapeutas, né, que a gente já conhece, a gente já sabe aí esse percurso, a gente continua no aprendizado, que, né, no meu entendimento, aprendizado é eterno, né, mas a gente já tem uma certa bagagem, mas assim, quando a gente leva as práticas para dentro das organizações, às vezes assusta um pouquinho, né? Então, assim, como é que é isso? O que que é falar de práticas integrativas? Do que a gente está falando exatamente? A gente fala do cuidado integral, né? A gente não foge desse cuidado integral, seja na organização ou não, no cuidado individual fora dessa organização. Então, é saber compreender um pouquinho, e aí eu vou dividir em alguns pilares, né? Então, as práticas, elas se somam às medicinas tradicionais. Então, esse é um dos pontos, né? A gente não pode trabalhar fora nesse sentido. Eu falo muito que é mais preventivo do que reativo. O funcionário hoje ele vive muito o lado reativo, mas a prática ela tem o poder de trazer a parte preventiva. Esse olhar de olhar a doença, mas também o sintoma que ela está causando. Então, o que que aquele sintoma quer dizer? Se eu tenho um estresse, algo não está bem, algo não está contribuindo. E quando a gente vai para a organização, a gente olha o olhar da cultura, como está essa liderança desse processo. Então, abre-se para muitas informações. Então, quando a gente fala de prática integrativa, é esse olhar da saúde mental, física, emocional e também espiritual, porque a soma de tudo isso que é o que a gente traz, que é o nosso ser humano hoje. Então, de que forma que eu estou vivendo? Eu estou feliz ou não onde eu trabalho? A gente está falando muito do corporativo, né? Mas a gente pode levar para a vida pessoal também. Eu estou feliz comigo mesma? Aonde eu trabalho está bem? Né? As Uhum. horas, a forma que eu estou sendo cobrado está legal? Se não está, e como é que está? Né? Então, essa soma desse olhar do todo, de sintomas que vão acontecendo, até mesmo no processo cultural da empresa, é importante, porque você faz parte ali dentro. Então, Uhum. cada pedacinho de ser humano que está ali dentro, ele não está ali por acaso, ele está para aprender alguma coisa. E quando a Uhum. gente traz voltado para o lado sistêmico, tudo tem um porquê, né? Não só de uma forma consciencial, mas também fisiológica, porque a gente vai sentir no nosso corpo do que está acontecendo. Então, a prática integrativa hoje ela é reconhecida pelo OMS. Então, nós temos 29 técnicas integrativas reconhecidas e podem ser aplicadas não só na organização, mas também dentro do SUS. Hoje, muitos lugares têm essa possibilidade de atendimento ao SUS. Então, quando a gente fala dessa prática integrativa dentro da corporação, a gente pode atuar com aromaterapia, meditação, fazendo mindfulness, acupunturas, utilizar praticamente muitas das técnicas que a gente tem hoje dentro da OMS, dentro de uma organização. Claro, deve ser feita uma análise anterior, avaliações de contextos de como está a organização, para que possam ser aplicados e organizados dentro de um quadro de funcionários e colaboradores ali dentro, né? Uhum. Então, é sempre olhar esse movimento e trazer através também do próprio mindfulness uma atenção plena. Então, a gente pode até falar um pouquinho de um ou outro aqui dentro de uma organização, né? Então, as práticas é o cuidado que acolhe, de que forma que a empresa está olhando para o seu funcionário para poder acolher. E dessa forma a gente tem uma deixa de ser, né, uma higiene cultural, um aprendizado como um todo, para que a gente possa ter aquele funcionário feliz no que faz. E se ele não estiver feliz ali, encontrar algo que o faça feliz.
Eu só fazendo aqui um parênteses, Márcia, eu me lembro muito bem assim, né, enquanto eu trabalhava na gestão de empresas, assim, o tão incomodada eu ficava quando sei lá, a direção, né, os meus superiores falavam assim para mim, não, você tem que ser maquiavélica, você tem que ser sargentona, você tem que, né, como se o colaborador, né, ali, o funcionário, não sei nem o que, né, o que que eles pensavam que seriam essas pessoas, né, não enxergavam ali um ser humano, né? Então, assim, eu não conseguia distanciar ou diferenciar a pessoa, né, ali do local de trabalho, como você falou, né? Não é só o ambiente corporativo, é o ser. Então, ali a gente vê a totalidade. Então, é o ambiente de trabalho, é a pessoa em si, né, para formar todo esse sistema, esse ecossistema aí. E aí, mas me incomodava muito essa questão da gente separar, olha, deixa seu problema lá fora, seu estresse lá fora da empresa, a sua vida pessoal, é tudo lá fora. Aqui dentro é só a empresa, cumprimento de metas, a gente tem que atingir resultados excelentes e tudo mais. E aí, né, vem aí, né, o pessoal aí das terapias, das práticas integrativas, dizendo, olha, a gente não é bem assim, não, né? A gente é muito mais do que esse ambiente de trabalho. E aí também eu vejo assim, que é importante a gente lembrar que além assim, do cuidado humano, existe também a responsabilidade organizacional. A empresa, né, precisa ter esse cuidado, até mesmo para ela construir bases ali sólidas, bases sustentáveis, né, dentro da sua organização, né? E a gente vê aí agora com a chegada, né, da NR1, que está prevista não, já está determinado que agora de vinte e Já seis é de para maio, né? cumprir. 26 de maio, que a gente tem que cumprir, que as 26 de organizações têm maio. que cumprir. E assim, se a gente for analisar um pouquinho a NR1, que aí é um outro assunto, um pouco mais extenso e tudo, mas se a gente for analisar assim, de forma muito rapidamente, a gente vai ver que tudo que está lá na NR1, ou quase tudo, já estava lá na NR17. Então, assim, as empresas já deveriam estar, né, já deveriam fazer essas práticas de cuidados em saúde mental há muito tempo, né? Mas a NR1 veio aí, ainda bem, né? Para poder colocar as empresas realmente funcionando nesse sentido de cuidado com seus funcionários, seus colaboradores, né? E Complementando aí, Josi, é muito interessante. Estava na minha fala seguinte aqui, né? Nós passamos, eu falo que nós, que às vezes a gente presta serviço nessa área corporativa, né? uhum, Nós passamos pelo menos 6 horas ali, oferecendo o nosso trabalho, vendendo as nossas horas para aquela empresa, né? E muitas vezes é visto assim, né? Como você disse, deixa o seu problema lá fora. Mas e você trouxe uma palavra muito interessante, né, que eu complementar aqui, a responsabilidade organizacional, mas também a responsabilidade individual. É uma via de mão dupla, não sim. dá para ser única. Se a empresa oferece algo, o funcionário não quer, já temos um ponto de interrogação. Por quê? Né? Ah, mas isso é só mais alguma coisinha que vai ser feita. Não, é além disso, né? E às vezes o funcionário deseja e a empresa também não tem esse olhar. Então, é um equilíbrio que precisa ser muito bem trabalhado e olhado, né? Uhum, Continua. perfeito. E aí eu vou até já dar um spoiler aqui, que na nossa próxima live a gente vai trazer a Márcia Helena de volta, porque aqui tem assunto para, né, para muitas horas. Então a gente vai chamar a Em Márcia muitas novamente horas. e a gente vai entrar um pouquinho aí para falar dessa questão do indivíduo, dessa questão do colaborador, dessa questão, né, da questão da ética entre os assuntos, né, que a gente trata com o colaborador em relação à sua saúde mental, as práticas que a gente realiza dentro das organizações, em relação à sua chefia imediata, aos seus colegas de trabalho. Então, tem mais coisa por aí, gente. Já já chega, né? Acho que na próxima live a gente divulga aí semana que vem. E assim, mas assim, falando dessas práticas dentro das organizações, aí me vem também a questão do preconceito que ainda existe, né, assim, sobre esse tema das práticas integrativas, porque assim como você falou,
A gente já tem hoje 29 práticas reconhecidas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Mas a gente tem ainda assim uma barreira enorme ali de preconceito, né, de muitas pessoas que ainda não conhecem exatamente, que não sabe exatamente o que são essas práticas. Como é que você enxerga isso, assim, esse preconceito que ainda existe, né, essa desconfiança das nossas práticas? Tem muito ainda, né? Porque se a gente pegar um pouquinho da história das práticas integrativas, anteriormente eram alternativas e vistas de uma forma, depois holísticas, né? E agora com esse nome que está ali e sempre vai modificar alguma coisa desde que mundo é mundo, né? Então, eu digo que é um desconhecimento da informação. Quando a gente busca conhecer algo novo, e o novo assusta. Às vezes que aquilo não vai dar certo, né? Sempre é um primeiro, não vai dar certo, isso não funciona. Mas é desconhecimento, ou por crença religiosa, ou por não saber que aquilo vai te trazer muito bem. Se a gente aprofundar um pouco mais, e aqui Daiane e Júlio pode até falar mais, né? Porque a resistência em si de conhecer algo novo, né? Mas eu digo que é muito dessa que cause mesmo essa desconfiança, essa estranheza por não conhecer algo. Eu vou trazer um exemplo bem interessante aqui. A própria acupuntura está dentro da OMS e ela é registrada e reconhecida pelo próprio conselho, que é o CREFITO. Então, o CREFITO ele autoriza tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais a utilizarem essa técnica, como outros conselhos não autorizam. Mas não é que não autorizam, não reconhecem, que a OMS não reconhece, ela reconhece. Então, isso é muito particular de cada um e se aquilo funciona ou não. Às vezes pode não ter dado certo com alguém pontual para determinado tratamento, mas para algum outro tipo de prática integrativa ou técnica, né, terapêutica, possa ser que seja melhor. Então, eu falo que cada terapeuta tem o seu paciente e cada técnica também encaixa mais com aquele indivíduo. Então, vai ficar muito mais habilitar, é mais gostoso de você fazer uma terapia, de você receber algo. E às vezes as pessoas também misturam um pouco a prática integrativa. Ah, vou fazer uma terapia. Não, não quero psicólogo. Não, peraí, são terapeutas, né? Então é o desconhecimento. Então, buscar mais informações, de duas, três, quatro fontes, e você tomar a decisão e se abrir, né? Eu falo assim, sempre se abra para o novo, que tem alguma coisa boa, né? O novo que já é antigo, né? Lembrando que lá no início da live Novo que você já falou é assim, olha, antigo. as nossas práticas vêm lá da nossa ancestralidade, né? Então, assim, já tem muita tradição aqui, né? Então, assim, lembrar que Muito. esse novo não é tão novo. Talvez realmente né, a nomenclatura de práticas integrativas em saúde, né? Porque eu vejo assim também que o que acontece, às vezes é uma certa disputa, né? Ali o terapeuta, né, das práticas integrativas com relação ao psicólogo, a psicóloga, e fica aquela, né, disputa ali, e a gente, né, precisa entender que não há necessidade dessa concorrência, né, que tudo pode se somar, que tudo pode se complementar, né, as práticas integrativas, as práticas medicinais, as práticas ancestrais, as práticas integrativas, elas, né, podem complementar ali a psicologia convencional, que também é antiga, Sim, também vem lá, e né? trazendo um olhar para isso, vamos pegar um exemplo simples de estresse. Às vezes a pessoa ela está num nível tão alto que não só uma técnica integrativa, mas ela precisa de uma intervenção médica. E a gente vai muito na ética do terapeuta de fazer essa indicação para que ele faça essa somatória de uma técnica integrativa e de algumas atividades que ele pode estar fazendo durante o dia e mais a intervenção médica para que ele reduza aquele nível de estresse que pode até ser um burnout,
né? Porque acontece muito nas empresas atualmente, principalmente depois da Sim. pandemia, e ter aquele fluxo reduzido de uma forma muito mais rápida, e depois ele seguir com uma sequência terapêutica integrativa. Então, quando Uhum. a gente às vezes fala esse olhar, traz esse olhar do todo, é isso mesmo, é fazer essa soma de muitas áreas e também deste olhar terapêutico, da ética desse terapeuta, para não ficar só para si, mas também para abranger muitas outras áreas. Então, não só a pessoa, a gente fala, o desconhecimento, o terapeuta é importante sempre estar estudando para ver o que ele consegue ainda indicar para o indivíduo que ele está atendendo, né? A Uhum. gente consegue reduzir burnout, o próprio clima organizacional ele tem uma melhora muito grande, né? Se a gente for falar aqui do próprio dia a dia, às vezes o indivíduo, estou falando que está vindo na cabeça, viu, gente? Nada, eu já O aproveito e te indivíduo, pergunto, porque eu acho que você vai entrar bem assim dentro da questão da humanização. E aí, acho que já pode até continuar e falando o que que é essa isso. humanização, o que que significa humanizar a organização. Porque eu acho que está bem dentro dessa linha que você está entrando aí agora. É. Então, está trazendo assim, por exemplo, se eu tenho ali um coleguinha que eu não gosto do coleguinha, o problema é de quem? É da empresa que botou o coleguinha ou meu, né? Então, é trazer esse olhar dessa abertura até para ouvir. Muitas vezes, algumas empresas fazem assim, vamos fazer uma dinâmica, o povo, lá vem dinâmica, e não, né? Não, não funciona, não dá certo, isso é muito chato, é tudo do mesmo. Mas às vezes alguma dinâmica pode gerar alguma coisa tão interessante para você, mas você já vem com aquela armadura pronta, e aí você não consegue receber o benefício que aquilo tem, e ainda junto com uma prática integrativa, algo que pode ser melhorado, né? Então, a gente falar dessa humanização é ter uma escuta ativa, é ter o respeito pelo outro, pelo menos ouvir o que o outro tem. Ninguém precisa ser dono da verdade, né? Porque cada empresa, cada hora um quer ser dono da É. verdade, né? Mas assim, aprender a ouvir o colega, aprender a ouvir o chefe. A gente tem muita questão de hierarquia sendo quebrada, posições sendo, pessoas nos lugares tomando decisões que não são as posições que às vezes elas são contratadas, e isso gera um desequilíbrio, não só para a empresa, mas para a própria pessoa que está fora do lugar, quando a gente vai falar dentro da parte sistêmica, né? E quando a gente começa a falar isso, começa a trazer um olhar bem mais pontual, a gente começa eu falo que é como se fosse o orelhão, vai cair naquele monte de ficha, fala, puxa, era isso aí. Eu não Uhum. imaginava que seria isso, que era, às vezes é algo simples, É. né? Às vezes E você eu está numa vou. posição, quer trazer algo, Desculpa, alguém? eu te interrompi aí. Não, é porque daí você me fez lembrar de um caso que a gente teve esses dias, e depois que a gente fez essa dinâmica, que você falou, né? Às vezes uma dinâmica, uma coisa simples, você faz e traz ali um insight, ou traz né, um momento muito especial para o indivíduo ou para a organização, né? E aí, desde que isso aconteceu, né, a Daiane e o Júlio já sabem, estão careca de me ouvir, porque assim, eu comento deste caso. A gente fez um trabalho dentro de uma organização e alguns colaboradores que já se conheciam há 10 anos, gente, dentro da mesma empresa. Então, só que se conheciam, entre aspas, porque sabiam que eram funcionários da empresa, e não é uma empresa tão grande, de milhares de funcionários, é uma empresa relativamente pequena, média, de média para pequena. E aí, essas pessoas se conheciam só de se verem ali fisicamente, mas nunca tinham conversado um com o outro. Quando a gente fez a dinâmica, que as pessoas se juntaram ali aos pares, e essas duas pessoas conversaram, falaram, gente, a gente trabalha aqui há 10 anos juntos, eu não sabia que tinha acontecido isso na sua vida, foi uma situação bem delicada, especial, um momento muito particular, mas que quando essa pessoa expôs esse problema, essa situação, esse momento de vida para o seu colega de trabalho, ele passou a olhar essa pessoa de uma outra forma, com mais acolhimento, com mais carinho, com mais atenção, né?
E aí eu volto nessa, então, assim, humanizar não é abrir mão de resultados, né, dentro da organização, Uhum. né? A gente fortalecer ali, fortalecer a base, fortalecer, né, as relações, as interações entre pessoas, né? E aí eu acho que o resultado vai E ser eu muito falo que bom. Diga. sim, e humanizar também não quando a gente fala empresa, quando a gente fala empresa, é as equipes também que atuam dentro de RHs, que também precisam expandir um pouco mais alguns conhecimentos, não que eles não saibam, mas eles ficam restritos a alguns detalhes, né? Justamente para trazer uma segurança psicológica, o funcionário poder falar algo e não ser questionado ou até mesmo julgado por algo que acontece muito, né, dentro de muitas empresas. E aí, a gente trazendo esse olhar das terapias com uma escuta ativa, vai poder auxiliar muito esse indivíduo no campo empresarial, né? Então, e estabelecendo até os próprios limites, não é? Quando o funcionário entra, e aí a gente pode até marcar uma outra live para falar só disso, dessa área sistêmica corporativa, Sim, né? sim. O funcionário entra recebendo todas as regras. Será que ele também está em todas as regras? Como que lida isso? Como é o equilíbrio entre as regras e a humanização? Nós não somos robôs, né? Eu falo assim, a gente não é robô, nós somos humanos. A gente pode errar? Pode errar. O chefe pode errar? Pode errar. Vou apontar o dedo quando erra? Não há necessidade. É construir algo em parceria, em colaboração, que é onde todos crescem. Eu falo que a empresa é uma engrenagem. Se uma parte da engrenagem para tudo. Ah, não vou fazer, eu vou demorar aquilo porque eu não gosto de fulano. Gente, está prejudicando não só a empresa, mas também você que não está com esse olhar é, de compaixão pelo outro. Então, é muito mais é, empresas, né? Eu falo que a empresa ensina muita gente, né? Que é o que a gente passa muito mais tempo ali dentro. É trazer esse olhar primeiro para si, de como eu estou e se realmente eu estou gostando ou não. E trazendo essa área né? A gente está falando da higiene, né? É trazer essa humanidade para si e também para a própria empresa. Uhum. E aí, né, eu volto aqui para quem não conhece a Ciclos ainda, né, assim, eu lembro que a Ciclos, ela nasce justamente desse entendimento, né, desse cuidado, desse cuidar, né, das pessoas, né, para a gente poder transformar as organizações. E eu tenho aqui o João Pedro, que eu vi que entrou aí, seja muito bem-vindo, João Pedro. Eu vi que você já entrou já faz um tempinho. Michele está aí, Iraís. É, agradeço novamente a presença de todos vocês. E coloca aqui para gente o nome de vocês, a cidade que vocês estão falando, né? Qual a empresa de vocês, se vocês sentirem de que é importante, colocar essa informação para gente. E sigam a gente, tá? Aí na Ciclos, @Ciclos Terapias no nosso Instagram, né? Que vai ser muito importante ter vocês aí com a gente, que a gente tem muito mais informações, a gente vai trazer outras lives aí, inclusive com a Márcia também, que a gente já viu aqui que ela tem né, uma bagagem maravilhosa, tem muita coisa para a gente conversar, e o tempo é curto, né? E aí eu vou, assim, eu vejo assim, eu pergunto para a Maria Helena, assim, Maria Helena, como é que você enxerga, assim, como é que você vê, qual a importância, né, dessa iniciativa como a Ciclos e como a Equilíbrio Ser também, né, que é a tua empresa, nesse papel, nesse cenário atual das organizações? Eu acho isso fantástico, né? A gente poder atuar com o que gosta dentro das empresas, né? Levar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu falo assim, que humanizar não é deixar a empresa mole, né? Eu falo assim, é pelo contrário, a gente humanizar porque aí a gente deixa as pessoas mais seguras e essa produtividade ainda aumenta mais. A gente não adianta falar de empresa, porque a empresa realmente ela tem um olhar da produtividade e da lucratividade dela. Isso a gente não pode fugir disso, né?
Mas Uhum. como lidar com esse indivíduo ali dentro? É trazendo meios para que ele possa, de alguma forma, não só ali dentro, mas também levar para dentro da sua casa um bem-estar e uma qualidade de vida. Eu acho que isso que o ser humano precisa hoje, ele está bem feliz e com o que ele faz. Então, se ele faz isso, ele vai ter uma melhora na qualidade de sono, ele vai ter uma felicidade ao acordar numa plena segunda-feira, 5 horas da manhã, para poder ir para o trabalho, que muita gente ainda não tem essa alegria e Exato. muitas outras coisas que a gente faz. Estar bem para a sua família. E a Ciclos está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, além das próprias lives, gerando conhecimento, levando algo para dentro das empresas, que é fantástico. Isso é muito bom. E está dentro do que a ONR oferece e pede neste momento, né? Eu acho que ainda vocês levam até além disso, né? Porque o olhar do ser humano que vocês possuem, eu conheço um pouco aqui de vocês, né? É muito bom. Então, eu parabenizo vocês e mais uma vez eu agradeço pelo convite por estar aqui também trazendo um pouco de conhecimento. Maravilha. Nós é que agradecemos você, Marcelina. Estou olhando aqui, o nosso tempo já está se esgotando, né? Mas assim, eu queria que, se possível, se possível, você deixasse aqui para a gente uma mensagem para quem, né, está aqui com a gente hoje e para quem vai chegar depois para ouvir em outro momento que a gente vai, né, gravar. A gente gravou essa live, está gravando e a gente deve disponibilizar aí depois no nosso canal no YouTube. Procurem lá, sigam a gente lá também no nosso YouTube. Está começando agora o nosso canal, né? Então, ciclos, né? Você pode procurar lá por ciclos, ciclos terapias, e vocês vão nos encontrar lá e brevemente teremos muitos e muitos eventos publicados, né, editados por lá. Qual a mensagem, então, que você deixa aí para gente nessa data de hoje, sobre toda essa questão aí, as práticas integrativas, da humanização nas organizações, desse novo cenário, né, aí, sobre esse novo caminho da saúde mental, né? Com você. Eu digo para que se permitam receber, porque quando a gente dá este passo, eu falo que o universo movimenta tudo para que aquilo chegue até a gente. Não, então, se você se permite, você tira a sua armadura, aquilo chega de uma forma muito boa para você. Então, eu falo que a saúde não é um destino que a gente chega, mas é uma forma que a gente percorre. Então, de que forma você quer percorrer? Você que está assistindo agora, nesse exato momento, a partir de hoje em diante, como que você quer viver? Como que você está hoje? Como que você quer estar daqui 10 anos, 20 anos? Você já realizou seus sonhos ou não? Então, tem muitas coisas. Então, para isso, você precisa se permitir. Quando se você permite receber algo, muda muita coisa na sua vida. Então, é isso. Gente, eu estou assim, sabe, maravilhada aqui com a Márcia, né? Que eu conheço a Márcia há pouco tempo, a Daiane já conhece há muito mais tempo, o Júlio. Mas, assim, desde o primeiro momento já me encantei com a Márcia e hoje, assim, já percebi que é realmente uma parceira incrível. Márcia, te agradeço muito pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, a sua disposição em estar aqui com a gente hoje, trazendo toda, né, essas tuas informações, e não só informações, mas conhecimentos, né, com base, com estrutura. Então, estou muito feliz. Em nome da Ciclos, eu agradeço aqui a tua presença mais uma vez. E você pode vir aqui falar com a gente sempre que você desejar, que você quiser. É só entrar em contato com a gente. A Daiane, você quer falar alguma coisa, Daiane? Oi, oi. A gente fica até sem palavras, né? Porque estar na presença da Márcia é sempre uma honra, né? Eu sou suspeita de falar dela, de falar da Josi também. São duas pessoas maravilhosas, incríveis, com quem eu aprendo muito, a cada momento de convivência, né, que nós temos. É sempre uma honra. E o que eu tenho a dizer em meu nome e da Ciclos também, só gratidão por hoje e por sempre, né? Estamos juntas aí. Ok, gratidão, Daiane. Júlio, quer comentar alguma coisa?
Acho que seu microfone está desligado, Júlio. Tá certo. O microfone está desligado. Deixa eu tentar liberar o Júlio aqui. Estou tentando desbloquear o Júlio, cancelar aqui, mas não está liberando aqui o Júlio. Bom, mas, pessoal, o nosso tempo se esgotou já. Não sei se o Júlio não conseguiu ali. Daiane, vê se você consegue aí para o Júlio dar uma palavrinha aí para gente. Mas enquanto isso, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e segue a gente lá no A gente Instagram. abre para alguns convidados, Josi. Pois é, Olha, Não se estou alguém quiser fazer conseguindo. alguma pergunta, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Gente, cadê o... Eu estou sem permissão para. Sem permissão? Vamos lá. Não, você está como co-host. Gente, Araís, Não alguém entendi. deseja conversar? Pode abrir aí o microfone de vocês. Michele, Iraís, João, querem fazer alguma pergunta? Bom, gente, Não. então eu vou encerrando por aqui, para a gente não ficar, né, não prolongar demais aqui o nosso tempo, o tempo de vocês, né, na verdade. E agradecendo por essa noite muito especial. E é isso, pessoal. Muito boa noite. Gratidão aí pela presença de todos vocês, tá? E a gente se encontra aí na nossa próxima live. Acompanhe a gente aí na Ciclos Terapias, que a gente vai trazendo mais novidades para vocês, ok? Um beijo para Muito todos e boa noite. obrigada, Josi, Daiane, e espero que quem veja essa live também comente lá depois e tragam perguntas para a gente responder, que a gente adora responder perguntas aí, adora desafio. Isso. Um beijo, muito obrigada. Beijo, gente. Até logo. Boa noite.